Demanda pelo trigo volta a crescer e produtores querem R$ 80 pela saca do cereal. Vamos trazer mais detalhes com Vlamir Brandalize, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural também pela sua antena parabólica. Estamos na TV Milagro, canal 348, todos os dias 10h30 da manhã e em diversos outros horários. Acompanhe. Mercado Agrícola. Depois de meses em calmaria, o mercado do trigo voltou a registrar demanda no Brasil. Os moinhos começam a retomar as compras em meio ao crescimento da procura por parte das indústrias de farinha. O consultor Vlamir Brandalize comenta, no entanto, que para os negócios fluírem, muitos produtores pedem R$ 80 na saca, enquanto os moinhos têm desejo de pagar entre R$ 73 e R$ 77. Mercado do trigo. O mercado do trigo já está mostrando as posições aí a partir do segundo semestre, batendo a porta dos $6 lá em Chicago. Está muito perto, se aproximando. O ambiente do trigo internacional, ele veio com apelo positivo, né? O suporte do trigo já está acima dos 5,50. A resistência leve já no 6 e com fôlego para fular os $6 na Bolsa de Chicago. O ambiente geral do trigo internacional segue positivo. As notícias da Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo, continuam chegando, indicando que a safra provavelmente é menor de 80 milhões de toneladas. Vai ter muito menos trigo. Na última temporada exportaram 55 milhões de toneladas, agora se aponta que terá no máximo 40, alguns apontam menos de 40. Então o mercado mundial do trigo com menor oferta, principalmente do maior exportador mundial, e com isso fôlego para seguir positivamente. No mercado brasileiro, aparentemente ainda não decolou o mercado do trigo, porque os moinhos aos poucos vêm voltando para buscar oportunidade de trigo para atender a demanda do setor da farinha agora de fevereiro, porque janeiro normalmente é um período muito frágil de demanda de trigo, e as indicações nominais aí do trigo variando aí na casa dos 1.270 a 1.300 do mercado gaúcho, acima de 1.400 do mercado paranaense, acima de 1.500 do mercado paulista e do Brasil Central, e produtor esperando para vender, né? Produtor reclamando que trigo, no caso do Rio Grande do Sul, de 65, 66, ele não vende. E produtor do Paraná, trigo perto de 70, 73 reais, que é a indicação, também não vende, ele quer acima de 80, em função dos custos que cresceram, né? Então esse é o quadro do nosso amigo trigo, que segue com apelo positivo aí pela frente, né? Fevereiro provavelmente vai pagar mais, tanto interno como seguirá firme na exportação e no mercado de Chicago. Seguimos aí com as importações e exportações de trigo. Segue embarcando o trigo que era programado e segue importando o trigo também programado. Poucos negócios novos aí de trigo importado nesse momento, né? Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos,
Alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.